Nós vamos agora juntos refletirmos um pouco. Você deve ter observado na arte que correu nas redes sociais ao longo dessa semana, que a ideia é falar um pouco sobre meditação. Refletir. Talvez você pense o seguinte: nossa, meditação? Um pastor vai falar sobre meditação? Talvez caia até num terreno esquisito em princípio. Mas eu quero me arriscar sim a falar sobre meditação. Talvez desmistificar um pouco esta palavra em nosso meio, em nossa comunidade, em nossa forma de perceber a espiritualidade. O meu desejo, inclusive, nesta reflexão, é que você seja alcançado por uma espiritualidade leve. Essa é a ideia, esse é o desejo. Mas antes, eu quero chamar você novamente a colaborar comigo, a participar comigo. Aliás, comigo não, com o projeto de Deus. Lá no comecinho, se você chegou aqui bem no comecinho deste encontro, eu disse o seguinte, que você pode ser um missionário, uma missionária de Deus, com uma participação simples, que é desabilitar um pouco o chat rapidamente. Você vai lá na base do YouTube, você vai ver um joinha, dá um clique nesse joinha, porque isso vai trazer relevância ao nosso encontro, vai levar essa mensagem em até pessoas que você não conhece. Mas você pode fazer muito mais. Eu deixei um desafio lá no começo do nosso encontro, que é uma setinha que tem aí, você clica e pode fazer um broadcast para gente que você conhece, que você ama, que você gosta, levando essa mensagem cheia de vida até essas pessoas. Então, rapidamente, faça isso agora, neste momento. Dê um clique, dê um joinha e envie isso para o maior número de pessoas que você puder, que você quiser, na verdade. Que você quer que essas pessoas tenham um momento de reflexão, de leveza, um encontro com a vida. Faça isso, tá bem? Nós vamos agora refletir num texto difícil, indigesto, mas eu acho vital para pensarmos um pouco sobre valores eternos, valores de Deus. Nós vamos ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 15, 16, 17 e 18. Eclesiastes 7, do 15 ao 18. Enquanto você entra aí no app, conecta aí no app para você ler junto comigo, ou se você é mais clássico, enquanto você procura aí em sua Bíblia, vai folheando as páginas, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu gosto muito do Eclesiastes. Eu gosto muito porque o Eclesiastes é um papo reto. Ele de alguma maneira, olha para a existência, olha para a vida, de uma maneira que eu também olho, eu preciso confessar. Em alguns momentos me vejo no Eclesiastes, me identifico com o Eclesiastes. Por mais indigesto ou duro que seja, a palavra, eu confesso que algumas vezes eu também tenho o mesmo prisma que ele. E hoje eu me identifico muito com as palavras que o Eclesiastes traz para a nossa reflexão, mas desejo que a partir dessa identificação, o Espírito Santo me use para levar uma mensagem potente, transformadora até você. E também até o meu coração. Esse é o meu desejo. Então vamos juntos ler Eclesiastes capítulo 7, versículos do 15 ao 18. Eu leio na tradução da Bíblia a mensagem que diz assim: já vi de tudo nessa minha vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente. E um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega. Portanto, cuidado. Cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade. Mas tome cuidado. Tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria
dá mais força ao sábio que 10 homens fortes a uma cidade. Até aí. Indigesta. Dura a palavra do Eclesiastes, complexa. Porque eu tenho para mim que todos nós buscamos a estabilidade. Talvez uma das coisas que o ser humano mais deseja, que você deseja, seja a estabilidade. Nós acreditamos que com as coisas estáveis, tudo estará de alguma maneira sob o nosso controle, em nossas mãos. Nós acreditamos assim, nós percebemos, vamos construindo a vida assim. Porém, a existência, o dia a dia, me mostra e mostra a você também que isso é impossível. A estabilidade é algo impossível. O mundo é instável, a existência é instável. Heráclito, o filósofo pré-socrático, muitos anos atrás, já conseguia perceber isso. Já deixava isso claro em seus estudos, que de fato a vida está em constante mudança. E nos dias de hoje, tantos anos depois, essa é uma das coisas que não muda. A vida continua em constante mudança. Ela está sempre em mutação. Ela é sempre instável, precária, às vezes até assustadora. E diante de tudo isso, nós precisamos ainda somar a percepção do que o Eclesiastes nos traz. Uma percepção realista, mas difícil de digerir. Pessoas de bem morrem de repente. E um traste, eu gosto, confesso, gosto dessa expressão da Bíblia, a mensagem, um traste que respira maldade, vive até dizer chega. É uma verdade. Por mais dolorido que isso seja, por mais incompreensível, por mais sem sentido que isso seja, é verdade. A existência, o dia a dia, mostra isso. Então, diante dessa situação, dessa questão, eu tenho para mim que diante da instabilidade, diante dessa dor, a angústia brota. Brota de uma maneira visceral. A angústia vai tomando conta dos nossos dias. Ficamos desnorteados, perdidos. Não sabemos exatamente para onde ir. Parece que de fato tudo não faz sentido. Porque a vida não segue os meus caprichos, os meus desejos. Ela segue um rumo que eu não sei às vezes explicar. Diante de tudo isso, diante dessa realidade nua e crua, eu quero tentar me debruçar numa reflexão, numa meditação, a partir dos valores de Jesus, a partir dos valores do Evangelho, para ainda assim, apesar de tudo, encontrarmos alguma alternativa, uma tábua de salvação, que pode ainda nos dar algum sentido. Então eu quero deixar para você um primeiro ponto, que talvez pareça óbvio, mas diante dos aconselhamentos que dou, diante da clínica, onde escuto pessoas como psicanalista, ouvindo as pessoas, para mim fica bastante claro que isso não é tão óbvio. Deixe o seguinte: desative o piloto automático. A maior parte do tempo, a maior parte da nossa vida, nós respondemos a situações, a questões, a nós mesmos no mecânico, de forma mecânica. De alguma maneira nós reagimos por reflexo, algo meio que impensado. Nós apresentamos respostas prontas, que de alguma maneira estão, vamos chamar assim, no nosso buffer, na nossa memória,
Respostas que ouvimos em algum momento, nós apresentamos. Elas já estão prontas. Respostas que foram válidas em algum tempo da história, mas que não fazem o menor sentido hoje. Agora, nesse instante que eu e você vivemos. Ou seja, estamos no automático. Passamos os dias no automático. Isso talvez também porque aprendemos que, dessa maneira, responder no automático, com expressões prontas, perdemos menos tempo. É uma questão, inclusive, de economia. É uma pena. Mas nós respondemos a nossa vida, a vida de quem amamos, de forma econômica. E eu tenho para mim que a vida é sagrada demais, aqui fica um alerta. A vida é sagrada demais para ser pautada apenas pelo pilar da economia. Seja em qualquer esfera for, se é que você me entende. A vida é sagrada demais. A existência, o ser humano, você, é sagrado demais para ser pautado pela esfera econômica. Seja da expressão, seja da fala, seja monetária. Essa situação, viver assim, desse jeito, seria até cômico se não fosse trágico. Responder por reflexo, talvez em alguns momentos seria cômico, nós riríamos disso, se não fosse de fato uma tragédia. Porque nós ficamos felizes matando o tempo, e não nos damos conta que é exatamente isso que está nos matando. Para sairmos desse ciclo infértil de desatenção, e de certa forma até da indiferença consigo mesmo, é preciso equilibrar as coisas. Equilíbrio não tem como prerrogativa estabilidade. Equilíbrio tem como prerrogativa disposição. Quando as coisas estão instáveis, você procura talvez um local, um espaço que equilibre um pouco melhor a balança, a vida, os dias. Equilíbrio é saber dizer não e às vezes saber dizer sim. Equilíbrio nos pede o exercício do pensamento. Equilíbrio, de alguma maneira, é a forma que encontramos para lidar, enxergar, perceber as coisas do lado de dentro, para assim transformar do lado de fora. E talvez você diga o seguinte: como assim, Will? As palavras de Jesus, não minhas, mas de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 8, deixa isso bastante claro. E eu quero repartir com vocês as palavras do Mestre. Ele diz assim: abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com mente e coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Equilíbrio. Deixar mente e coração no lugar certo. Existe um lugar para a mente e para o coração. Existe um espaço para a mente e para o coração, que eu quero talvez responder um pouco mais adiante. Existe uma forma para a mente e o coração ver as coisas no mundo interior de forma bela e também conseguir perceber Deus do lado de fora. Meditar, refletir, pensar, é desligar o piloto automático, que às vezes é bom. Talvez você tenha um carro que tenha o piloto automático, talvez você já foi numa longa viagem, e você, quando chegou num certo momento, você acionou o piloto automático e não precisou mais acelerar. É verdade.
Talvez isso seja bom, mas talvez inclusive nessa viagem, em algum momento, algum obstáculo se apresentou e você precisou colocar o pé no freio, que é desligar o piloto automático. Pensar, meditar, refletir é colocar o pé no freio. É dessa maneira que nós construímos a viabilidade de enxergar Deus, de dentro para fora. Refletir, dobrar-se sobre si, sobre a vida, sobre as escolhas, sobre as tragédias. É a opção, para que assim você e eu encontremos o caminho da esperança. É a opção para encontrarmos a verdade que liberta. É a opção para que a vida, apesar das circunstâncias, vale a pena. O profeta Josué já tinha essa dica na ponta da língua. O fica a dica não é algo meu, nosso, não. Josué, já lá atrás, tinha deixado a tag, fica a dica. Em seu livro, no capítulo 1, no verso 8, ele dizia: não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro que apresenta a revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então, assim, você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido, bem-sucedida. Está aí. Meditar, ponderar, frear, pensar, analisar, ter um tempo de pensamento e consigo, não é algo apenas meu. Josué, o profeta, já deixava isso claro. Mas eu quero deixar uma dica, acrescentada à dica de Josué. Ao ler Josué, não esqueça que o livro que o profeta menciona é aquele que apresenta a revelação. O que eu quero dizer? O livro é aquele que apresenta a referência. O livro é aquele que apresenta Jesus de Nazaré. É aquele que abre mão da letra para dar espaço ao Espírito da vida. Em outras palavras, é isso. Refletir na lei do Senhor é refletir na lei do amor. E isso é cuidar do terreno. É cuidar de si. Às vezes é preciso parar. Parar de fazer as coisas. Mas eu sempre fiz, Will. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa parar, dar um basta, porque aquilo está fazendo mal. Aquilo está me levando à tristeza, à depressão. Aquilo não me estimula mais. Aquilo só gera dor e sofrimento. Meditar na lei do amor é sim lembrar que existem alguns ditos de Jesus importantíssimos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si. Ou seja, não esqueça que há um amor consigo mesmo. Meditar, parar, é dizer basta para algumas coisas que agora não geram mais vida, apenas dor, sofrimento. É cuidar da casa, é ajustar a rota, é limpar o terreno. Meditar é a porta de acesso para ter um encontro com aquilo que é eterno. Uma outra maneira de dizer, é a porta de acesso para ter um encontro com o eterno, com Deus. Porque se é sofrimento, se é dor, se é choro, se é angústia, se apenas o medo lhe assola, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não é de Deus. O amor lança fora todo medo, e Deus é o amor. E não importa do que você está dizendo. Se está fazendo mal, é hora de parar, refletir, meditar. Jesus
nos momentos mais agudos da sua história, retirava-se para o monte. E ele fazia isso para meditar, para pensar um pouco, para colocar as ideias de alguma maneira em ordem. Ele fazia isso para ter uma conversa consigo e com Deus. E era dessa maneira que Jesus encontrava resiliência. Era dessa maneira que Jesus encontrava caminhos, mudanças de rota, apresentação de vida plena, cheia da graça. Por isso eu gostaria de deixar um segundo ponto para a sua reflexão. Não abrir espaço para a quietude. Não abrir espaço para ter um tempo com você mesmo e com Deus. De alguma maneira é querer dar um cala-boca em Deus. Meditar é abrir espaço para o silêncio. Refletir na lei do amor é abrir espaço para o silêncio. É a pausa. Refletir na lei do amor é ir na direção da quietude. Dessa maneira nós mergulhamos numa conversa profunda. É dessa forma que nós vamos rumo ao interior, de onde fluem rios de águas vivas. Os rios de águas vivas não fluem de um templo, não fluem do céu, fluem de dentro para fora. É um processo de cura de dentro para fora. É nesse mergulho que nós damos espaço para perceber, escutar coisas sagradas. Escutar a voz do Eterno. Viver uma vida hiperacelerada, ocupada demais, seja com o que for, seja com o trabalho, seja com o entretenimento, seja com a religião, com dogmas, com estruturas, seja como for, viver uma vida assim é impedir que Deus fale. Até a religião, Will, sim, até a religião. Porque Deus não se amarra à religião. A voz de Deus não está delimitada, definida pela religião. A voz de Deus é o amor. A voz de Deus é sutil e educada. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, deixa isso bastante claro, perceptível. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A voz de Deus é sutil, é suave, educada. Ela bate a porta, espera que alguém o escute. Viver uma vida ocupado demais, ocupada demais, é viver imerso a barulhos ensurdecedores. A gente fica procurando tanto controle que a gente fica surdo. A gente fica insensível. A gente não percebe mais quando o mestre bate a porta. A gente não percebe mais quando o bem chega em nós. A gente não dá conta de ouvir, porque há barulho demais. De alguma maneira, esse modo de vida
acelerado demais, com convicções demais, com dogmas demais, com ideias prontas e formatadas demais, de alguma maneira é reprimir a dúvida. A gente tem muito medo do silêncio, porque o silêncio gera dúvida. Aliás, me faz recordar agora um dito popular que eu ouvia quando eu era criança, que não faz o menor sentido. Mente vazia, oficina do diabo. Oi? Como? Uma mente vazia é espaço de criação. Uma mente vazia é espaço frutífero para Deus. Uma mente vazia é espaço frutífero para o amor. Uma mente vazia é aquela que abandonou as respostas prontas. Pessoas que vivem assim, hiperacelerados, com as respostas prontas, não possibilitam o novo. Não abrem uma fissura para a criatividade. Preferem ficar abraçados às convicções prontas. Respostas prontas. Escolhem a letra, ao invés de ir na direção do Espírito. Pessoas assim são as que dizem pregar o amor. Falam de amor. Talvez até falem bem, mas em suas ações propagam ódio. Talvez a oratória é boa, mas a vida desintegrada. Porque suas atitudes, seus movimentos, seus gestos com as pessoas que ama, filho, filha, esposa, amigos e amigas, e mais, com a humanidade, com toda a diversidade que ela tem, propaga ódio. Pessoas que se baseiam em ideias que não suportam a dúvida. E assim ensinam a rejeição às religiões e culturas do outro. É só você olhar um pouquinho para a realidade do Brasil nos últimos anos. Espaços que dizem falar de amor, mas as atitudes falam tão alto que eu não consigo mais ouvir as palavras. É só você olhar um pouquinho, infelizmente, para o que está acontecendo no Oriente Médio agora. Entre Israel e Palestina. Duas religiões que diz falar do amor, mas que, no fundo, propagam ódio, destroem a vida, desejam apenas o poder. Ficar com a letra é matar a esperança. Abençoados são vocês que colocaram mente e coração no lugar certo. Que lugar é esse? A esperança. Ficar com a letra é destruir o lugar fértil para o coração e para a mente. Por fim, eu afirmo, o amor mora no silêncio. Temer a Deus, como sugere o Eclesiastes, não é isso que disse até agora. Não é matar a esperança. Não é uma defesa violenta, não é levantar a bandeira do fundamentalismo, não é. Temer a Deus significa respeitá-lo, reverenciá-lo. E Ele é o amor com A maiúsculo. Não é discurso. Aliás, já diria um filósofo das ruas, falar gíria até papagaio aprende. Falar de amor, qualquer um fala. Não precisa ser poeta.
filósofo, pastor, teólogo, falar, até papagaio fala. Mas amor não é uma fala. Aqui faz-me recordar a percepção de Erich Fromm. Amor é uma atitude que tem os pilares do respeito, da responsabilidade, do cuidado, do conhecimento profundo sobre o outro. Amor é uma ação. E não é a minha forma de amar, ou a minha forma de amor, e nem a sua. Mas todas as possíveis, imagináveis e inimagináveis. Certa vez, Viktor Frankl, num bate-papo, numa troca com um teólogo historiador chamado Pinchas Lapide, fez uma pergunta ao teólogo. Frankl perguntou para ele: quem é Deus? Isso inclusive está registrado num livro, se você tiver interesse. Um livro dos dois que se chama A Busca de Deus e o Questionamento sobre o Sentido. Frankl pergunta para Lapide: quem é Deus? E eu confesso que eu adorei, eu achei magnífica a resposta do Pinchas Lapide. Ele diz o seguinte: Deus é a soma de todas as contradições. Deus, Ele é o contraponto à lógica. Deus é o contraponto ao mérito. Deus é o contraponto a esquemas previamente formatados. Deus é a oposição às respostas prontas. É isso. Deus é a esperança. O que é a esperança? O lugar das coisas que ainda não estão prontas, que estão por fazer. Se trata de um verbo, de um movimento. Deus é a dúvida que questiona: misericórdia ou sacrifício? É a dúvida que nos faz equilibrar a existência, perguntando: lei ou graça? Deus, Ele é de fato o lugar das coisas que ainda não estão prontas. Quando a resposta está previamente formatada, bonitinha, ajustada, Ele vem e muda, altera, em favor do quê? Da vida. Que vida diversa, de todos. Deus é a esperança. O lugar das coisas que ainda não estão prontas. Lugar que nos faz questionar: que tipo de religião nós queremos construir? Você já se perguntou? Que tipo de religião você quer construir? Porque sim, religião é algo construído, não está dado. Religião é algo que eu e você construímos. Que tipo de religião você quer construir? A religião que diz falar de amor, mas propaga o ódio? Ou a religião que prefere abrir mão das convicções e vive o amor? Isso só é possível responder a partir da meditação, de não mais ter respostas prontas, a partir de refletir sobre a lei do amor. O lugar que questiona: que tipo de vida nós queremos viver, eu e você? Já se perguntou? Que sentido você quer dar para os seus dias? É isso. Deus mora na dúvida. Deus faz seu leito o silêncio. Will, como assim? É só você lembrar das palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? A resposta que Jesus tem é o silêncio. Mas é nesse silêncio,
na dúvida, na incerteza, que Ele, o eterno, o amor, cria espaço para as coisas novas. Cria espaço para novos amores, novas formas de afeto. É neste silêncio que a ressurreição acontece. Meditar, refletir, pensar sobre isso, é marcar um encontro com o Eterno, para Ele nos transformar, me transformar, te transformar de dentro para fora. É marcar um encontro consigo, para construir uma imagem mais semelhante ao bem supremo. É abrir espaço para uma espiritualidade leve, cheia de leveza e em paz. Para encontrar a serenidade. É assim que nós vamos ajustando a rota. A partir de respostas prontas, nós não conseguimos, de fato, responder à vida. É preciso abrir mão das respostas prontas para abraçar as boas perguntas. É dessa forma que nós encontramos a força da sabedoria. Talvez eu vou lhe dizer algo agora que te deixe um pouco instável. Deus não é a resposta pronta. Vou afirmar de novo. Deus não é a resposta pronta. Deus é a boa pergunta. A boa pergunta que apresenta a boa notícia. Quando vivemos assim, norteados, estimulados pela boa pergunta, nós encontramos serenidade. Somos abraçados pela leveza, porque nós não precisamos mais das certezas. Agora, a minha história, a sua história, é norteada pela esperança. É norteada pelo amor encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Não se trata mais de uma letra. Não se trata mais de uma regrinha. Não se trata mais de uma resposta pronta. Não se trata mais de um enunciado definido. Não se trata mais de uma síntese finalizada. Não se trata mais disso. Então, finalizo minha reflexão dizendo o seguinte para você. Vez por outra, pare. Desligue. Desligar é deixar de lado tudo que você já ouviu, já aprendeu, para trazer espaço para a intuição. E intuição acontece no silêncio. Desligar é abrir espaço para aquilo que não está consciente, mas que lateja dentro de você. Mergulhe dentro de si. Porque é assim, numa existência de aparente falta de sentido, que nós encontraremos uma forma de enfrentar o não sentido com a esperança. Esperançando, sendo, indo na direção do lugar das coisas que ainda não estão prontas. Reino dos céus. Ele não está pronto. Ele está no meio de nós, a ser construído por nós, por mim e por você. Ele é o espaço de todos, reino dos céus. Por isso, te sugiro, vire e mexe, desligue o piloto automático, dê um basta para algumas coisas, para abrir espaço para novas coisas.
as coisas ficam para trás, para olharmos para o amor, para um alvo, para a vida sem medida. Amém? Eu quero orar agora com você. Feche seus olhos aí onde você está. Não sei se você está na cozinha, na sala, dentro do carro, no seu home office. Não importa, mas eu quero entregar sua vida, a minha vida, este encontro, nas mãos de Jesus. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por este instante, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por gerar instabilidade em nós e assim podermos refletir, meditar, pensar sobre o amor. Muito obrigado por dessa maneira, dessa forma de gerar instabilidade em nós. Muito obrigado por abrir espaço para coisas novas. Jesus de Nazaré, que cada pessoa que está acompanhando este encontro possa de fato perceber que a vida é muito mais complexa, a vida é muito mais dura, a vida é muito mais difícil de responder, muito mais complicada de afirmar com expressões prontas. Jesus de Nazaré, abre os nossos olhos, tire a trave dos nossos olhos para perceber que o reino dos céus está entre nós, mas ainda não está pronto. Que o reino dos céus é o lugar da esperança. Nos ensine assim a aliviar as nossas tensões, abrindo mão deste controle desenfreado e absoluto e abraçando a construção de uma vida plena, cheia de graça, cheia de amor, cheia de benevolência, cheia da virtude que vem de ti, do eterno. É assim que eu lhe peço, crendo em sua ação, crendo em sua companhia e amizade. Amém e amém. Você que está aí agora ainda, eu quero lhe fazer um convite. Domingo, às 10 horas da manhã, você pode participar do culto ao vivo, pode de alguma maneira ser alimentado também por este encontro que nós teremos no domingo. Aliás, esta reflexão, na verdade este encontro, tudo que fizemos neste encontro, ficará no ar alguns dias. Então você que de repente assistiu e diga o seguinte: tem uma pessoa que eu sei que precisa ouvir, tem uma pessoa que precisa ter de fato um contato com esta expressão da graça. Compartilhe, pode compartilhar. Ficará alguns dias, ficará pelo menos aí até sexta-feira no ar. Sexta, sábado, se não me falha a memória, agora me esqueci um pouco, mas ficará alguns dias no ar, você pode compartilhar, tá bem? Estenda aí sua mão. Que o amor de Deus, este amor que não está limitado a nenhuma amarra, este amor que não está limitado à letra, que a graça de Jesus, que alcançou todos, sem exceção, que a consolação do Espírito Santo, essa amizade profunda que nos chama para a vida, o sopro do Espírito, aquele que nos enche de ânimo, sejam conosco, não apenas hoje, mas todos os dias. Fiquem na paz e até o próximo encontro. Domingo estamos aqui. Deus te abençoe.